Continuando a aula, então, pessoal, vamos falar agora sobre o push-pull com acionador, ou também chamado de VAS, tá? Que é o Voltage Amplifier Stage, ou estágio com amplificação da tensão, né? Ou com ganho de tensão, tá? Então, a pergunta que fica, a gente já estudou o amplificador push-pull até agora, e a gente sempre viu que o amplificador push-pull ele tem ganho unitário, tá? Então, a pergunta é, como aumentar o ganho de tensão do amplificador push-pull? Tá? Se a gente quisesse aqui uma tensão maior do que uma vez essa tensão aqui da entrada. Então, a relação entre essa tensão aqui e essa tensão aqui, ela é praticamente unitária. Então, como a gente faz para aumentar essa tensão? A primeira coisa que vem à mente seria colocar um estágio de amplificação antes, né, na entrada aqui, como se fosse um pré-amplificador, né, para aumentar o nível de tensão até o nível de tensão que a gente deseja lá na saída, tá? Só que daí essa estratégia aqui, pessoal, ela tem algumas desvantagens, tá? Que vale a pena comentar. Então essa etapa de saída tem ganho unitário e essa etapa de entrada tem ganho de tensão elevado, né? Configuração é essa aqui. Essa aqui é uma configuração com divisor de tensão, resistor de emissor e capacitor de desvio, tá? Capacitor de emissor, tá? Então, se a gente olhar, a primeira questão, essa topologia de entrada aqui, a gente viu lá uma restrição que existia para a tensão de alimentação da primeira etapa. Ela precisava ser pelo menos 5 vezes a tensão de pico, tá? De saída. Então, como esse cara aqui tem ganho unitário, a tensão de pico aqui é mais ou menos a tensão de pico aqui, tá? Então, essa configuração aqui, ó, ela vai precisar de 5 vezes a tensão de pico para funcionar, esse VCC. Por que ela precisa de 5 vezes? Porque esse cara aqui tem metade da alimentação fica no capacitor e ainda tem uma queda de tensão em cima desse resistor aqui, tá? Que na saída não tem, porque essa tensão nesse transistor aqui ela pode ir próximo a zero, até a tensão de saturação, e a queda de tensão em cima desse resistor aqui é bem pequena, mas ela é contabilizada aqui igual. Então, essa etapa aqui ela precisa de muito mais tensão, sendo que a etapa de saída não precisa de tanta tensão, só 2,5 vezes, tá? Então, no caso, a gente vai ficar com um amplificador que vai ficar a tensão da alimentação da primeira etapa ela vai ficar superdimensionada em relação à segunda, porque geralmente a gente vai usar a mesma tensão de alimentação para as duas etapas. Não vamos colocar uma fonte para esse e uma fonte para esse, né? Vai ser a mesma fonte, tá? Além disso, aqui, pessoal, nós temos o seguinte, nós temos um capacitor de entrada aqui, ó. Qual que é a função desse capacitor? A função dele é fazer esse acoplamento entre esse nível que tem nesse ponto aqui, que geralmente nessa fonte aqui não tem nível CC, então é apenas uma parcela CA, com esse ponto aqui que tem uma parcela CC e CA também, né? A parcela CC vem desses resistores de polarização, que vão colocar aqui um determinado nível de tensão, e o capacitor aqui na análise CA ele vai virar um curto, ele vai vir aqui alterar esse valor CA nesse ponto aqui para ser amplificado, ok? Então aqui nós temos um nível CA na entrada e um nível CC na saída, ok? E aqui no meio, pessoal, nós temos um nível... lembrando que esse cara aqui vai colocar então um nível CC de polarização, uma tensão quiescente nesse ponto aqui, que vai ser metade da alimentação, tá? Então ele pega esse nível CA, transforma para um nível CC mais CA, daí esse capacitor aqui remove o nível CC para vir aqui, daí essa etapa aqui coloca o nível CC novamente, para depois ser amplificado e depois remover o nível CA, o nível CC lá no final para chegar só a CA. Ok? Então nós temos esse capacitor aqui no meio, pessoal, que ele está acoplando duas etapas que são CC mais CA aqui e CC mais CA aqui. Então nós estamos fazendo duas coisas repetidas aqui no meio, entende? Então, nós estamos somando o nível CC para depois remover ele de novo. Então não seria interessante a gente pegar essas duas etapas aqui e integrar a essa etapa do ganho push-pull, tá? Que é o que nós vamos ver agora, que é o chamado amplificador com acionador. Então, uma solução bastante usada, pessoal, primeiro, essa aqui é a configuração que nós já vimos, é o amplificador push-pull com 2 diodos, tá? Essa aqui é a configuração padrão aí que a gente usa. Então, ela tem ganho unitário, tem uma baixa impedância de entrada, que é algo que nós estamos tentando melhorar, né? Elevar a impedância de entrada, que ela, nesse caso, que é muito baixa, e geralmente é ruim, né? A gente ter uma impedância muito baixa, porque a etapa de entrada, a parte de entrada aqui, a impedância de entrada, consome muita corrente. Então, é difícil da gente conectar fontes que tenham uma impedância aqui da fonte muito alta, porque senão esse cara consome muita corrente e vem aqui e mata o sinal, né? A amplitude do sinal cai. Então é interessante que a impedância fosse mais alta, tá? E tem problemas de polarização aqui para fazer o ajuste desses resistores, como a gente já viu, ok? Então a topologia bastante usada é essa aqui, ó, pessoal, tá? Então, do que consiste essa configuração?
Primeiro nós temos aqui a polarização, ela não é feita mais por um resistor, tá? Pode ser feito com resistor, se eu quiser eu posso tirar esse cara aqui e botar um resistor. Mas uma configuração bem interessante que torna essa configuração mais linear é a chamada configuração com fonte de corrente. Tá? Então aqui nós vamos colocar uma fonte de corrente que a gente já vai ver como é que faz. Então, a gente faz com um diodo e transistor. E aqui os dois diodos convencionais, só que daí ó, o que nós fizemos? Em vez de acionar aqui no meio, nesse ponto médio aqui dos diodos, a gente vai pegar e colocar um chamado de acionador. Tá? O que é o acionador? É uma configuração classe A que vai vir aqui no meio, que vai fazer o acionamento, tá? Que é o seguinte, quando esse acionador aqui, ele vai acionar esse circuito aqui em corrente, então ele vai drenar mais corrente ou menos corrente nesse ponto aqui, ó, tá? Nesse fio aqui. Então, quando a gente drenar mais corrente para cá, ó, a gente vai puxar mais corrente desse transistor aqui, ó, dessa base. Então, a gente vai acionar mais esse. E essa corrente dessa polarização aqui vai vir para cá, ó, vai deixar de ir para a base. Então, quando a gente aciona esse cara aqui, ó, vai acionar mais esse transistor de baixo. Quando a gente desliga um pouco o acionador, não vai desligar totalmente, né? Mas a gente vai diminuir a tensão do acionador, vai diminuir a corrente aqui, ó. Então essa corrente aqui vai diminuir, essa aqui também vai diminuir e quem vai acionar o de cima é a corrente a depolarização que a gente setou nessa fonte aqui, ó, que ela é fixa, tá? Então quando a gente faz isso, ó, quem vai acionar o transistor de cima é essa fonte de corrente aqui. Então como a fonte de corrente ela é uma fonte que como o próprio nome diz, ela sempre vai deixar passando a mesma corrente independente do que aconteça, ela é certamente, essa corrente vai ir para aquela base desse transistor e vai acionar ele, tá? Diferente desse cara aqui, ó, que essa corrente que vai acionar para cá, ó, ela depende da tensão em cima do resistor, tá? Então o resistor não é uma boa fonte de corrente, tá? Então é interessante a gente colocar uma fonte de corrente mesmo. Então isso aqui facilita o acionamento e a polarização, a gente tem mais controle, tá? E essa fonte de corrente é bem tranquila de fazer, tá? Então, o que nós vamos conseguir com essa configuração aqui? Nós vamos ter um ganho maior que unitário, tá? Vamos ter um ganho bem maior, maior impedância de entrada e um melhor ajuste da polarização. Isso aí que nós vamos conseguir com essa configuração aqui, tá? Então vamos lá, como é que a gente implementa esse acionador e essa fonte de corrente? Primeiro, como implementar então a fonte de corrente? Fonte de corrente, pessoal, existem basicamente dois tipos, vamos ver os dois aqui. Então a primeira fonte seria essa aqui, ó, essa fonte aqui ela fornece corrente, tá? Diferente de uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente ideal, que pode assumir tensão positiva ou negativa, essa fonte aqui, ó, ela vai impor um positivo aqui, ó, e aqui a gente teria, por exemplo, uma carga, ou nesse caso aqui a base de um transistor e diodos, tá? Então vamos colocar um resistor aqui, ó, por exemplo. Então essa fonte aqui ela só consegue fornecer corrente para esse resistor aqui de baixo, tá? Para carga. Então tudo que está aqui embaixo é carga, então ela fornece corrente, tá? Então como é que a gente dimensiona e como é que ela funciona? Ele é o seguinte, aqui ó, na base, pessoal, nós temos uma queda de tensão assim, ó, né? Acho que eu tenho colocado aqui. Então, primeiro eu assumi que a corrente de polarização aqui embaixo é aproximadamente essa corrente aqui, ó, tá? Por quê? Porque a maior parte da corrente vai descer aqui, ó. Ela não vai, uma parcela vai vir para a base, mas ela é muito pequena, porque esse beta aqui é grande. Aqui a corrente, como ela não vai ser muito grande, a gente pode usar um transistor que tem um beta grande. Então a corrente da base vai ser bem pequena. Então a gente aproxima que a corrente de polarização que está descendo aqui, ó, vai passar nesse resistor RI, tá? Que eu coloquei de I de corrente aqui, para o R de ajuste de corrente, tá? Então, se a gente somar as tensões dentro dessa malhazinha que ficou aqui, ó, nós temos aqui a queda de tensão da base, que é tensão VEB, e a queda de dois diodos. Se a gente fizer uma malha aqui dentro, vai ficar assim, ó. Vou sair desse ponto aqui, ó, vai ficar menos a tensão de um diodo, menos a do outro, mais a tensão em cima do resistor, que é RI vezes a corrente de polarização, mais a queda da base, tá? Que é VEB, não VBE, porque é um PNP, né? Então, aqui é o emissor, aqui é a base. Então, é VEB, tá? Então, se a gente pegar esse cara aqui, passar para o outro lado e isolar a corrente de polarização, né? Vai ficar 2VD menos a tensão da base. Supondo que a tensão do diodo e da base seja a mesma, tá? Todos eles têm 0,7, então a corrente de polarização é 0,7 vezes o RI, tá? Porque aqui ó, tem duas quedas, aqui tem uma. Então é como se a tensão de um diodo aparecesse aqui, ó, em cima desse resistor. Então, como o 0,7 é mais ou menos fixo, 0,7 sobre RI vai dar a corrente de polarização, tá? Então é esse resistor aqui que ajusta a corrente de polarização, tá? Esse diodo aqui interfere? Sim, ele interfere também. Por quê? Por que ele não interfere? Mas a questão é o seguinte, esse RI aqui, pessoal, interfere muito mais na corrente de polarização.
Esse aqui tem um pequeno impacto também na corrente de polarização. Por que, que o RD também tem influência, pessoal? Essa aqui é a equaçãozinha dele. Por quê? Porque olha aqui, ó, aqui, qual que é a tensão que nós temos em cima? Primeiro, antes de tudo, como é que você projeta um resistor? Nós temos que saber a tensão em cima dele e a corrente que passa nele. Então, qual que é a tensão em cima desse resistor aqui? Ela é VCC. Se a gente olhar nessa, como se fosse uma malha aqui por fora, né? Aqui nós temos menos VCC e a queda de 2 diodos. Então, nesse ponto aqui, eu tenho VCC menos a queda de 2 diodos, tá? Dividido pela corrente que desce aqui, que é a corrente do diodo, tá? Aqui nós temos duas correntes, a corrente da base, que eu já falei que ela é muito pequena, tá? Muito pequena em relação a essa polarização aqui, e a corrente dos diodos, tá? Então, nós temos que polarizar os diodos, tá? Então, nós temos que escolher uma corrente para esses diodos, tá? Que aqui eu aproximei que a corrente desse diodo aqui é aproximadamente a corrente desse resistor de baixo, tá? Então é o seguinte, como eu já falei na parte anterior da aula, esse diodo aqui, pessoal, ele tem uma curva característica de operação dele. E se a gente trabalhar com uma corrente muito pequena, ele não vai chegar no 0,7. Então nós precisamos colocar uma determinada corrente nele para que ele chegue no 0,7 volts para que essa equação aqui seja verdade. Ok? Então como que a gente faz isso? Tem que olhar a curva de cada diodo. Então tem que ir lá no datasheet e olhar. Então, por exemplo, eu peguei do N4148, tá? Então, onde é que está o 0,7? O 0,7 está por aqui, ó, mais ou menos a metade. Então nós temos que olhar, primeiro de tudo, qual que é a temperatura que esse cara aqui vai operar. Digamos que ele esteja mais ou menos aqui pelo meio, ó. Então vai dar uma corrente de mais ou menos uns 10 mili. Então preciso setar esse RD aqui, ó, colocar aqui, ó, pelo menos uns 10 mili para ele funcionar. Depende da temperatura. Se ele estiver trabalhando com uma temperatura mais baixa, digamos 30 graus, então aqui eu vou estar no meio das duas curvas. Então talvez uns 5 mili já seja o suficiente, tá? Então isso aqui nos exercícios eu vou dar para vocês, tá? Vou dar para vocês, mas na prática tem que olhar esse cara aqui e teria que ter uma ideia da temperatura que vocês vão operar. Então qual que é a temperatura que vocês vão operar? Vai ser o critério de projeto e vai ser escolhido através do dimensionamento dos dissipadores lá que vai nascer nos transistores de potência lá dele. Então é daqui que a gente tira o projeto desses dois resistores aqui e a corrente de polarização a gente já vai ver depois como que a gente escolhe ela, tá? Então vai trabalhar nessa região aqui, ok? Então existe um outro tipo de fonte de corrente, pessoal, chamado de fonte, uma fonte de corrente que ela absorve corrente, tá? Então a corrente entra para dentro da fonte. Essa aqui a gente chama de sink current, tá? Porque sink do inglês lá, o que significa sink? É pia, né? Pia é o lugar lá da cozinha que absorve a água para dentro da pia, tá? Então ela suga a água para dentro da pia. Essa fonte de corrente, ela suga a corrente para dentro dela, tá? Ao contrário dessa aqui que fornece corrente, tá? Então essa configuração aqui também pode ser usado, dependendo da forma que a gente polariza lá o push-pull, daí ele tem que ser usado na parte de baixo, tá? Então eu poderia trocar, eu poderia colocar o acionador em cima e colocar a fonte de corrente embaixo, tá? Então precisaria, se a fonte de corrente estivesse aqui, ó, olha aqui, estivesse nesse ponto aqui, ela teria que absorver corrente para dentro dela e o acionador iria lá para cima, tá? Daí muda o acionador. A gente não vai ver isso agora, pessoal, mas se um dia vocês precisarem, existe esse tipo de fonte de corrente também, tá? Então o projeto é basicamente o mesmo, faz uma malha aqui dentro e a equação vai dar a mesma coisa, 0,7 sobre RI, e precisa ter uma corrente mínima nos diodos lá para que ele chegue em 0,7 volts e a gente consiga fazer o projeto do RD, ok? É basicamente o dual da fonte de corrente que fornece corrente e a fonte que absorve corrente, beleza? Então a fonte de corrente a gente já sabe, usa dois diodos, um transistor e dois resistores, beleza. Agora, como que a gente implementa o acionador, tá? Que é o VAS lá, que é o estágio de amplificação de tensão. Existem várias configurações. Essa configuração aqui, ó, é chamada a configuração por divisor de tensão. Então nós temos aqui um divisor de tensão, que nem um classe A que a gente já viu lá nas outras aulas, e aqui tem um resistor de emissor, tá? Então aqui está a conexão, ó. Esse ponto aqui, ó, a gente conecta no coletor do transistor do classe A que fica aqui na entrada, tá? Então, ele não tem resistor de coletor, tá? O resistor de coletor não está aqui. O objetivo dele, pessoal, é controlar a corrente que vai passar por esses diodos e pela base aqui, tá? Desviando mais corrente da polarização para dentro do transistor ou menos corrente para dentro dessa fonte, desse transistor aqui, tá? Então, eu posso fazer de várias maneiras. Posso colocar um capacitor de
de desvio aqui, se eu quiser, para aumentar mais o ganho, posso fazer, não tem problema, tá? Então a configuração, essa aqui é chamada polarização por fonte de corrente, tá? Lá em cima, né? A polarização do push-pull. E o acionador, então, usa um divisor de tensão, tá? Essa é uma configuração bem tranquila de usar. Outra configuração poderia ser essa aqui, ó. Em vez de eu pegar, aqui é tudo igual, a parte de baixo, em vez de eu pegar esse resistor aqui e pegar a tensão lá do VCC, ó, vou voltar no slide anterior. Olha aqui, em vez de eu pegar o R1 aqui e ligar lá no VCC, eu vou pegar esse cara aqui, ó, e ligar aqui, ó, tá? Que daí forma essa outra configuração aqui, ó. Peguei esse resistor e liguei aqui no meio. Por que eu faço isso, pessoal? Porque essa tensão aqui, ó, ela tem que ser VCC sobre 2, tá? VCC sobre 2 nesse ponto aqui. Por quê? Porque daí o capacitor vai ficar carregado com VC sobre 2 e aqui vai dar zero, né? Quando tiver todo mundo, quando tiver zero de tensão aqui, ó, ele vai pegar e vai ficar em metade da alimentação, que é a tensão quiescente do push-pull, que no meio tem TVC sobre 2, tá? Então o que a gente faz? A gente pega essa tensão aqui e realimenta para cá. Então ela fica com uma tensão menor, a gente pode ficar com uma resistência maior e, consequentemente, uma impedância maior na entrada, tá? Isso é bom. Além disso, ele pega, isso aqui tem uma, ele pega essa tensão de saída e joga para a entrada, é como se ele fizesse uma realimentação negativa, que a gente chama. Então isso aqui ajuda a melhorar a questão de distorção desse amplificador também, tá? Então, trazendo essa tensão aqui para cá, melhora a distorção do amplificador, ok? Outra coisa, pessoal, por que essa configuração aqui ela é interessante também, tá? Pelo seguinte, então digamos que a fonte aqui esteja aberta, tá? Não tenha fonte. Então, nesse ponto aqui, ó, a gente quer que seja VCC sobre 2, né? A gente quer que ele esteja adequadamente polarizado e aqui vai ser VCC sobre 2. Então, o que acontece? Digamos que essa tensão aqui, ó, por algum motivo, ela diminua, tá? Essa tensão aqui, em vez de ser VC sobre 2, ela diminua. O que acontece? Quando esse cara aqui ó, diminui, então como esse R1 está vindo aqui e medindo essa tensão aqui, ó, diminuiu a tensão. Quando diminui a tensão, vai diminuir a tensão aqui também, né? Vai acontecer o quê? Vai ter menos tensão na base, tá? Então, quando eu tenho menos tensão na base, eu estou desligando esse transistor, correto? Quando eu desligo esse transistor aqui, ó, o que acontece? Quando eu desligo esse transistor, vai vir menos corrente para cá, essa corrente aqui vai diminuir, né? E essa corrente vai ir mais para lá, ó, tá? Porque essa corrente aqui está sempre ligada, né? Está sempre vindo corrente. Então vai vir mais corrente para cá. Quando vem corrente para cá, essa tensão aqui sobe, tá? Então, por algum motivo ela diminuiu e logo esse cara aqui já trata de corrigir ela. Então essa tensão aqui sobe, tá? Quando essa tensão sobe, olha aqui, ó, essa tensão aqui aumenta, então essa tensão aqui aumenta também. Quando essa tensão aqui aumenta, eu aciono mais esse transistor. Quando eu aciono mais esse transistor, esse cara aqui, ó, eu vou tentar acionar mais, então eu vou desviar a corrente que está indo para a base para cá, ó, mais para esse transistor aqui, ó. E daí essa tensão aqui, ela pega e diminui, tá? Então esse cara aqui, ó, ele está sempre fazendo o contrário do que aquela tensão lá está tentando fazer. Então ele tende a estabilizar, tá? Isso aqui chama-se realimentação negativa. Isso é realimentação negativa. É algo que é estabilizante. Tá? Ela tende a estabilizar a tensão na tensão que a gente quer. Imagina se fosse o contrário. Imagina se esse cara aqui aumenta, sei lá, por algum motivo a tensão aqui diminuiu. E esse cara aqui faz com que diminua mais ainda. Então, se diminuiu mais ainda, ele iria diminuir mais ainda. Então, ele pegaria e ia colapsar essa tensão aqui. Não ia ficar em VC sobre 2. Tá? Então, com essa realimentação aqui, chamada de realimentação negativa, isso aí é um conceito muito importante para a estabilização de qualquer tipo de sistema. Isso lá em controle de sistemas vocês vão ver. Então a realimentação negativa ela ajuda a estabilizar qualquer coisa, tá? Então a realimentação negativa é interessante e aqui ela age de forma bem interessante e ajuda a estabilizar a polarização, ok? Então essa configuração aqui, pessoal, vai ser a configuração que nós vamos estudar agora, tá? Vai ser a última delas aí dos push-pull. Então já vai, provavelmente eu gostaria de fazer um trabalho, talvez mais para frente, dessa etapa aqui, que eu acho que é uma etapa bem interessante para fazer uma montagem. Como é que a gente faz o projeto desse amplificador aqui? Então aqui nós temos a fonte de corrente, que está aqui, ó. Tá? Então essa aqui é a fonte de corrente. Aqui está o amplificador classe A, que a gente tem aqui na entrada, ó. Tá? Aqui os diodos de polarização e o push-pull, tá? Aqui os capacitores de entrada, capacitor de saída, e aqui está o resistor da fonte, beleza?
Então, como é que a gente faz o projeto? Primeiro, é a mesma coisa que a gente já fez antes, né? Precisamos calcular as correntes de pico, tá? A corrente de pico aqui, ó, né? A corrente de pico no IO aqui, ó. Ela é a raiz quadrada de 2 vezes a potência de saída sobre o RL, tá? Então, isso aqui vocês já viram, através do projeto da potência e da resistência. Ou eu posso dar tensão e resistência, e daí divido uma pela outra e calculo a corrente de pico, tá? Então, qual que é a corrente de pico aqui? É a corrente de pico que vai descer aqui, ó, né? Que vai ser a corrente do coletor e do emissor aqui, tá? Aproximadamente o coletor é igual ao do emissor, a gente geralmente aproxima, né? Então, e a corrente da base, pessoal, que é a corrente da base aqui, ó, ela é a corrente de pico de saída dividido pelo beta do transistor de saída, que é o beta O, tá? Daí a pergunta é, qual que é a corrente de polarização que a gente tem que colocar aqui na fonte para que esse circuito opere de forma adequada, tá? Então, a corrente de polarização aqui, ó, que é a corrente que desce da fonte da corrente, ela é formada por duas partes. Primeiro, nós temos que ter uma corrente suficiente para acionar totalmente esse transistor. Tá? Então, ela vai descer uma... Quando esse transistor de cima estiver acionado, vai vir uma certa corrente para cá para colocar a corrente de pico na saída. Então, quanto que é essa parcela aqui? É o IB pico, que é a corrente de saída de pico dividido por beta O. Tá? E quanto que é essa outra parcela aqui? Ó? Essa outra parcela é a corrente que vai descer pelos dois diodos. Tá? Para que existe essa corrente? Essa corrente existe para fazer a polarização classe AB. Então tem que ter um pouco de corrente descendo nesses diodos aqui. Ok? Como é que eu escolho essa corrente? Novamente, eu tenho que ir lá e olhar no gráfico lá do diodo. No caso aqui eu coloquei novamente do N4148. E ele tem que ter em torno de 0,7 volts. Vai ser nessa região aqui. Ó. Então vai depender do projeto, pessoal. Pode ser que vai depender da temperatura do projeto. Pode ser que caia mais para cá, ó, vai dar mais ou menos uns 5 mili. Se eu for mais para a direita, mais quente, talvez dê uns 10 mili. Então vai depender do projeto. Isso aqui geralmente eu vou dar para vocês. Projetem com 5 mili, com 10 mili. Então, substituindo ali, ó, nessa equação, né, nós queremos encontrar o RI, né? Então, o RI vai passar para cima, vai dar 0,7 dividido pela corrente de polarização. Quanto é a corrente de polarização? É a corrente máxima da base, de pico, mais uma corrente fixa do diodo, tá? Então, fica bem mais fácil o projeto, tá? O RO aqui é a mesma coisa de antes, né? A gente vai polarizar com uns 0,1 até uns 0,5 volts da tensão de pico em cima desse resistor aqui, ó, ok? E a fonte de alimentação é a mesma coisa, não vai mudar nada, né? Vai ser 2 vezes e meia a tensão de pico, mais a tensão de saturação dos diodos, dos transistores, mais a queda de tensão em cima desse RO aqui que está calculado aqui, ok? Então, a tensão de alimentação não muda nada. Análise CC, pessoal. Para que a gente precisa fazer análise CC? Para fazer o projeto desses outros resistores aqui. Então, o que a gente já projetou? A gente já projetou essa etapa aqui, ó. A fonte de corrente está pronta. Ela está polarizada com a corrente que a gente precisa para deixar esses diodos ligados aqui e para ser capaz de acionar esses dois transistores no pico da forma de onda. Tá? Agora, como é que eu projeto essa etapa aqui? Ó? Tá? Então, ela é projetada através da análise CC. Por quê? Porque nós temos que fazer com que essa tensão aqui fique metade da alimentação. Tá? Ela não vai acontecer naturalmente como acontecia naquela etapa, naquela configuração sem acionador. Então, nós temos que definir que aqui vai ser VCC sobre 2. Então, nesse ponto aqui tem que ser VCC sobre 2. Tá? Então, esse ponto é VCC sobre 2 e a tensão que esse R1 está indo lá e pegando essa tensão e jogando para a entrada. Então, eu desenhei aqui, ó, a análise C dele. Ó. Aqui eu tenho VC sobre 2. Tá? E o transistor aqui, ó, eu troquei ele, esse transistor aqui eu troquei para o modelo CC, que é uma queda da base mais beta e B. Ok? Então, o que nós sabemos desse circuito? Nós sabemos que aqui é VC sobre 2. Nós sabemos que aqui ó, é a corrente de polarização. Ó, ela está chegando aqui. Ó, tá? Aqui é a corrente de polarização. Por quê? Porque aqui ó, é a corrente de polarização. Ó. Então, ela desce uma parte pelo diodo, uma parte vem pela base. E essa parte, pessoal, ó, ela desce aqui ó, e vem para cá ó, também. Ok? Então, ela se divide e se junta de novo. Então, aqui ó, nós temos corrente de polarização também. Tá? Que é a corrente do coletor desse transistor de baixo. Então, nós já temos essa corrente aqui e essa tensão. Agora é só projetar o resto. Tá? Então, a corrente de polarização é a corrente do coletor do acionador. Logo, se aqui está descendo a corrente de polarização, a corrente da base nós conseguimos saber. É só pegar essa corrente de polarização e dividir pelo beta. Tá? Aqui é beta I. Tá? Coloquei errado. Aqui é beta I. Tá? Então, a corrente de polarização dividido pelo beta I vai dar a corrente da base quiescente desse transistor de baixo aqui,
tá? Essa tensão aqui, ó, pessoal, ela é a tensão da polarização vezes o RE, tá? Assumindo que a corrente da base é bem pequena, tá? Isso aí é aproximado, tá? Então aqui, ó, vai produzir uma tensão VQ aqui, tá? Que é essa tensão aqui. Eu coloquei porque depois a gente vai usar. Então agora, pessoal, o projeto do RE, por exemplo, ele é escolhido pelo ganho de tensão, que a gente vai ver depois na próxima etapa. Depois vai aparecer como é que projeta o RE. Então aqui a gente vai assumir que a gente já sabe o valor do RE, tá? Então o R2, por exemplo, que é esse cara aqui, ó, a gente projeta da mesma forma que a gente projetava aquele amplificador classe A lá com um resistor de emissor. Tinha uma regrinha, lembram? Que o R2 ele tinha que ser menor do que o beta RE sobre 10, tá? 10 vezes menor do que o beta RE. Então aqui eu botei igual, tá? Mas poderia ser menor ou igual, tá? Então escolhe-se o R2 e depois o R1, pessoal, que é esse cara aqui, ó, nós projetamos da mesma forma que a gente fazia lá. Como é que a gente projeta um resistor? É uma diferença de tensão sobre a corrente que está passando por ele. Então, qual que é a diferença de tensão aqui? É, no terminal positivo, VCC sobre 2, que está aqui, tá? Menos a diferença de tensão, né? A tensão que está aqui, ó. Qual que é a tensão que está aqui, ó? É a tensão no R2, né? Porque em relação à Terra, aqui nós temos VR2, que é a tensão em cima desse resistor aqui, ó. Esse resistor está definindo a tensão aqui. Então a diferença de tensão é VC sobre 2 menos VR2, tá aqui. Qual que é a corrente que está descendo aqui? Duas parcelas. A primeira é a corrente da base, que está aqui, ó. Mais a parcela da corrente que desce pelo R2, que é VR2 sobre R2, tá? Então é uma diferença de tensão sobre a corrente. E a corrente é dividida em duas parcelas, tá? Então é só substituir ali. O que é VC sobre 2? Nós já temos do projeto de antes, tá? Porque o VC já foi definido. Quem que é o VR2? O VR2 essa tensão aqui, ó, dividido pelo R2, que nós acabamos de calcular aqui, ó. Então o R2 já está pronto, tá? Então, quanto que é o VR2, que é essa tensão aqui? Ó? Ela é a tensão da base, né? Mais a tensão em cima do RE, que é o VQ, que está aqui em cima, tá? Então, se nós queremos calcular essa tensão aqui, ó, é como se fosse fazer uma malha por aqui, né? É mais VB, mais RE vezes a corrente de polarização, né? Porque essa corrente desce aqui e produz um positivo em cima do RE. Então é VB mais VRE, tá? Vai ser essa tensão aqui, ok? Então, e daí depois na parte de baixo é o VR2 dividido por R2. Então dá isso aqui. Tudo isso aqui nós já temos. O V nós temos, o RE nós vamos saber a partir do ganho de tensão, que vai vir da análise CA, que a gente já vai fazer. Corrente de polarização a gente já definiu no slide anterior. VB é fixo, o RE vai sair de lá também. E tudo o resto nós já sabemos aqui, tá? Então tudo depende da corrente de polarização, do RE e do R2 que a gente já calculou. Beleza? Vamos para a análise CA, pessoal, tá? Então, na análise CA, nós consideramos os capacitores aqui, né, como curto-circuito, como a gente já vinha fazendo. A tensão da fonte de alimentação é zerada, né? Então, o VCC aqui ela é zerado, ok? Só a da entrada não, né? Porque da entrada vai gerar a estação para o sistema, né? E aqui que tem que tomar um cuidadinho, né, pessoal? Porque assim, ó, lembra quando a gente fazia lá análise por superposição ou por superposição lá em circuito zoom? O que nós fazíamos? Quando a gente vai fazer eliminar as fontes, a gente elimina a fonte de tensão fazendo um curto-circuito. Não é o que a gente fez até agora. A gente faz um curto-circuito, a gente zera, na verdade, a fonte de tensão. Como é que a gente faz isso? Curto com terra. Então aqui está a fonte de VCC, ela é curto-circuitada com terra porque ela é uma fonte de tensão, né? Então a fonte de tensão é curto-circuitada. Já a fonte de corrente, o que a gente fazia com a fonte de corrente? A gente pegava e abria ela, né? A fonte de corrente vira um circuito aberto. Então aqui, ó, pessoal, essa etapa aqui, ó, isso aqui é uma fonte de corrente CC. Então aqui está ela, ó, que é aquela corrente IPOL, né? Corrente de polarização. Então ela vira um circuito aberto, tá? Ela abre, tá? Claro que se vocês quiserem aqui, ó, dá para trocar pelo modelo RE desse transistor e fazer a análise desse cara aqui também. Se vocês fizerem isso, qual que vai ser a conclusão de vocês? A conclusão vai ser que isso aqui, pessoal, vai dar uma resistência muito alta, tá? Esse cara aqui, olhando para lá, para cima, tá? Nesse ponto, esse circuito aqui vai virar uma impedância muito alta, que é justamente o que é uma fonte de corrente. Fonte de corrente ela é uma impedância tão alta que a gente considera um circuito aberto, tá?
ela vira um circuito aberto na análise, né? Por que que fonte recorrente vira um circuito aberto? Porque lá de circuito a gente viu que é o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó, em cima de uma fonte de corrente, pessoal, nós podemos aqui, digamos que fosse uma fonte de corrente, tá? E daí a gente coloca uma fonte de tensão aqui, ó, e liga nela. Esse circuito aqui funciona, né? Se a gente começar a aumentar a tensão, a corrente não aumenta. Por quê? Porque quem está definindo a corrente dessa malha é a fonte de corrente. Se a gente aumentar a tensão, corrente não aumenta. Aumenta a tensão, corrente não aumenta. Então isso aqui é como se fosse uma resistência infinita, tá? Ela não deixa passar mais corrente mesmo aumentando a tensão. Por isso que ela tem uma característica de circuito aberto, tá? Daí aqui nessa análise ela vira um circuito aberto, tá? Então essa fonte aqui, ó, eu troco ela por um circuito aberto na análise CA. Por quê? Porque fonte recorrente a gente troca por circuito aberto e fonte CC a gente troca por um curto-circuito, tá? Além disso, aqui nós temos os diodos, né? Esse diodo aqui, ó, e esse diodo aqui, né? Que ele também tem uma resistência RE, como a gente já viu, só que ela é muito pequena, então isso aqui a gente curto-circuita, então vira um curto-circuito. E a gente sabe que o semiciclo positivo e negativo eles são iguais e só um transistor é acionado por vez. Então nessa etapa aqui eu desenhei o semiciclo positivo. Então está o transistor de cima, que aqui está o modelo RE dele, ó. Só esse transistor está acionado. Nesse semiciclo o de baixo está desligado, tá? Então não tem corrente aqui, ok? Então fica um circuitinho, fica um circuito assim, né? Um circuito onde fica aqui, ó, o RS da fonte, que está aqui, ó, o R1 e o R2, sendo que o R2, desculpa, o R1, pessoal, ele pega o sinal lá da saída e joga para o VI, tá? Aqui nós temos o modelo RE desse transistor de baixo, tá? E aqui, ó, nós temos o modelo RE do transistor de cima, tá? E aqui está o RO, ó, a corrente sai pelo RO e daí depois do RO, que forma como se fosse um divisor resistivo, pega essa tensão e realimenta lá para a entrada, tá? Então esse aqui é o modelo CA dele. Vocês vão ver que não é um modelo difícil de analisar, ele parece complicado. Na verdade, de olhar, ele é o mais complicado de todos até agora. Mas ele não é tão difícil de analisar assim não. Vocês vão ver que tem outros que são mais complicados de analisar do que esse, tá? Então vamos lá. Então, ganho de tensão e impedância de saída. Vamos fazendo uma análise única, tá? Então, como é que a gente faz? Já que é o ganho de tensão, vamos analisar esse nó aqui da saída, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos uma corrente que está entrando aqui, que eu defini como entrando, né? Que ela vem daqui, ó. Vem dessa fonte recorrente e desse resistor. Então, nós temos aqui, ó, beta IBO e aqui tem um IBO. Então, a soma dessas duas correntes vai dar beta O mais 1 vezes IBO, que está aqui, ó. Beta mais 1 vezes IBO é a corrente que está entrando, essa aqui, tá? Daí nós temos uma corrente que desce, que é VO sobre RL, que está aqui, ó. E temos uma corrente que vai lá para a entrada, ó. Então eu chamei aqui de VO, que está nesse lado aqui. Eu defini essa corrente para esse sentido, tá, pessoal? Podia ser para o outro. E daí ela entra no positivo aqui, então é VO. Nesse terminal aqui nós temos VO. E aqui nesse terminal nós temos VI, né? Que aparece aqui, ó. Que é a tensão de entrada, tá? Então é VO menos VI dividido por R1. Essa é a parcela da corrente que vai da direita para a esquerda, tá? Então, essa aqui é a análise nesse nó. Então, a corrente da base, pessoal, IBO, que é esta aqui, ó, tá? Então, essa corrente da base aqui, ó, que está passando pelo modelo RE do transistor de saída, que é aqui está o modelo dele, tá? Aqui passa a corrente da base. Essa corrente da base vem do coletor desse transistor aqui, tá? Só que invertido, né? Porque a corrente da base está indo da esquerda para a direita e a corrente do coletor está descendo aqui. Então, tá uma ao contrário da outra. Então, o IBO, pessoal, na verdade, ele então é menos esse cara aqui, ó, né? Porque está em sentidos opostos, tá? Então, a corrente da base do transistor de potência, do BO, de saída, ela é menos o beta I vezes IB, da parte de entrada, tá? E aí, quanto que vale esse cara aqui, ó? Esse cara aqui, ó, é a corrente aqui, ó, lá na entrada, tá? Como é que eu calculo essa corrente B? Ela é essa tensão aqui dividido pelo equivalente dessa corrente aqui, que nós já fizemos várias vezes, tá? Que é aquele ZB, impedância da base, que é o equivalente desse cara aqui, que é como se fosse um ZB, tá? Nós já fizemos várias vezes, tá? Então, como é que a gente faz? A gente faz uma malha aqui por fora, ó, menos VI, mais beta RI, né? Porque eu chamei de RI o da entrada e REO o da saída. Então, só fazer uma malha por fora, vai ficar beta I vezes RI vezes IBI,
mais a tensão nesse ponto aqui, o que é a soma dessas duas correntes aqui, vezes o RE, né? Que é IBI mais beta I, IBI, vezes RE, tá? Então, daqui, ó, nós isolamos o IBI, daqui, ó, daqui e daqui, tá? Isolamos eles. Vocês vão ver que o IBI, ela é a tensão sobre essa resistência aqui, mais essa aqui refletida para a malha da base, né? Através do beta I mais 1, tá? Isso aqui nós já fizemos em várias análises, já. Considerando, então, beta I aproximadamente beta mais 1, esse cara aqui, ó. Então, esse cara aqui, esse 1 vai sumir daqui, ó, tá? E vai ficar um beta I, com esse beta I vai ficar em evidência. Então, a corrente da base, ela é basicamente o VI sobre beta vezes as resistências aqui equivalentes, tá? Então, esse aqui é o IBI. Então, esse IBI, pessoal, nós podemos jogar aqui, ó. Podemos jogar aqui dentro, tá? E esse IBO, nós podemos jogar aqui. Então, vai ficar uma equação. Então, substituindo esse cara ali, esse IBI lá, então o IBO vai ficar beta I vezes VI sobre esse cara aqui. Então, aqui vai cortar esses dois caras. E a corrente de saída, tá? Que é essa aqui, ó, corrente da base do transistor de saída, ela é simplesmente o VI dividido pela resistência. Lembrando que o RI é muito maior que o RI, então, dependendo da análise, poderia até ser eliminado esse RI. Mas a gente vai considerar aqui para ficar mais exato, tá? Beleza? Então, nós temos já essa corrente IBO, que pode ser substituída aqui, ó, tá? E daí vai ficar uma equação só com VI e com VO, tá? Então, continuando, essa aqui é a equação que a gente tinha antes. Então, eu vou substituir aquele resultado aqui, ó, tá? Que é VI sobre RI mais o RE grande, ok? Substituindo isso aqui, ó, tiramos o mínimo dos dois lados, né? Que o mínimo seria o produto desse cara aqui, com esse cara aqui, com esse cara aqui, ó. Tá? Tira o mínimo dos dois lados, cancela, multiplica para dentro, joga o que tem VI para um lado e VO para o outro. Então aqui tem VI também. Então aqui está menos, ó, multiplica por isso aqui e vai para o outro lado. Então vai aparecer aqui, ó, RL, RE pequeno mais RE grande vai aparecer aqui, ó, tá? E esse primeiro termo já estava aqui, tá? E do outro lado ficou o VO que está aqui, ó, multiplicando esse termo aqui, que está aqui, ó. E aqui fica VO-R1 mais a soma dos REs, tá? O que eu faço agora? Eu pego e isolo o VO sobre VI aqui. Eu passo tudo que tem VO, tá? Que é todo esse termo aqui, eu coloco o VO em evidência, coloco esse VO aqui em evidência aqui para frente e passo dividindo, tá? E isolo o VI do lado esquerdo e passo dividindo para o outro lado. Então vai ficar VO sobre VI. Então deu esse termo maluco aqui, tá? O que a gente pode fazer aqui? Analisando aqui, nós temos o seguinte, ó. Tem que fazer algumas simplificações. Desse lado esquerdo, nós temos um beta, tá? Que vai ter um valor tipo de 50 para cima. Um R1 vezes um RL. Tá? Esse RL aqui vai ser pequeno. Vai ser tipo 8 ohms, 16 ohms, 32 ohms. Vai ser uma impedância pequena. E aqui tem um R1, que esse R1 é na ordem de K. Então vamos colocar uma unidade, valores aqui. Isso aqui é tipo 100. Esse R1 aqui é tipo 10K. Isso aqui é para ser um 1. 10K. Esse aqui é tipo uns 8. Tá? Desse lado nós temos o quê? Um RL, que é uns 8 também. Aqui nós temos esse RE aqui, que é bem pequeno. E um RE aqui, que é tipo um 100. Tá? Então aqui multiplicando, ó, nós teríamos 800 nesse lado aqui. E nesse lado aqui nós teríamos, vamos ver, 1 milhão. Porque 10K vezes 100, né? Vai dar 1 milhão vezes 8. Então é 8 milhões desse lado aqui e 800 desse lado aqui. Então esse lado aqui, pessoal, é muito maior, tá? Muito maior. Então a gente pode pegar e desconsiderar esse termo aqui, ó, tá? Porque ele é muito pequeno perto daquele. E olhando na parte de baixo, nós temos o RE, que é na ordem de uns 100, que nem eu coloquei aqui, ó, uns 100. E esse RI aqui é pequeno, é a ordem de menos de 1, tá? Então 100. Mas esse cara aqui a gente pode tirar esse cara aqui também. Tira esse cara daqui, ó. Fica uma análise mais simplificada, tá? Então aqui ficou o que? Tem RE aqui e RE aqui, que eu posso colocar em evidência, tá? Posso colocar em evidência. E esse termo daqui, o some, tá? Então vai ficar beta O mais 1 vezes R1 vezes RL, tá? Que tá aqui, ó. R1 vezes o RL. E embaixo ficou o RI aqui, que vai ficar em evidência. E ficou RL mais R1. RL mais R1 que ficou aqui, tá? E daí eu peguei esse VI e multipliquei para o outro lado de novo, para mostrar essa equação aqui,
tá? Então, olhando para essa equação aqui, o que, que ela nos representa, pessoal? Então, no próximo slide, o que, que nós temos, pessoal? Nós temos essa equação aqui, que a gente obteve no slide anterior. E o que, que isso aqui nos representa, pessoal? Tá? Se vocês já viram isso aqui, ó, tá uma cara de alguma coisa que vocês já viram. Ok? Então, essa equação de saída é equivalente a gente calcular a tensão VO, né? Tensão VO em cima desse circuito aqui. Então, nós temos o quê? É como se fosse uma fonte de tensão aqui, ó, essa parcela aqui, ó, como se fosse uma fonte de tensão. E a gente está calculando essa tensão de saída aqui, ó, tá? Em cima desse divisor de tensão, tá? Porque a gente multiplica, pega essa tensão aqui, multiplica por RL, tá? Multiplica por RL e divide pela soma dos dois, desses dois caras aqui, tá? Então o circuito fica mais ou menos assim. Então, o que é nosso objetivo? Calcular o ganho de tensão sem carga. O que é o ganho de tensão sem carga? É a tensão aqui, ó, tá? Por que sem carga? Porque quando a gente tira o RL, a tensão que vai aparecer aqui, ó, é essa tensão aqui, porque não vai ter corrente em cima do R1. Então, essa tensão aqui ó, é a tensão em circuito aberto, tá? Então, o que é nosso objetivo? Calcular a tensão sem carga, que é o quê? É esse cara aqui, tá? Então, isso aqui, pessoal, é a nossa tensão sem carga, tá? E o que é a tensão, a impedância de saída, pessoal? A impedância de saída é quando a gente olha esse circuito aqui, ó, e a gente olha daqui para dentro, né? E zera a fonte de entrada, tá? Então vai ficar simplesmente o R1, ok? Então isso aqui é a nossa análise, ó. Então nós pegamos esse cara aqui, ó, é igual ao VONL. Então só vai passar esse VI dividindo, né, de volta, vai ficar menos beta O mais 1 vezes R1 dividido por RE. Então essa aqui é o ganho sem carga, tá? E essa aqui é a impedância de saída, ok? Então, a impedância de saída, pessoal, ela vai ficar bem grande, tá? Vai ficar numa impedância de saída na ordem de 10K, 20K. Uma impedância de saída grande, porém o ganho de tensão também vai ficar bem grande. Porque, ó, se esse beta aqui for 100, tá? 100. Esse R1 aqui for tipo 10K, tá? 10K. E esse RE for uns 10K, então vai cortar esse cara aqui com esse cara aqui, vai dar 10K. Então o ganho de tensão é 10 mil, tá? O ganho de tensão é 10 mil. E a impedância é 10 mil, ok? Então, com isso, pessoal, a gente já vai ver no exercício o que acontece quando a gente tem um ganho bem alto com uma impedância bem alta também. Tá? A gente vai conseguir tensões bem baixas também, porque essa impedância aqui, esse cara aqui vai dar uma impedância de saída de 10 mil e essa impedância aqui é de tipo de 8. Então, essa tensão aqui vai ficar bem menor, mas ainda vai ficar bem maior que a entrada. Tá? Isso aqui no exercício vai ficar mais fácil de visualizar. Tá? Mas esse aqui é a análise que a gente faz. Tá? A impedância de entrada, que é nosso objetivo também calcular. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, mas vamos fazer análise também. Então, do slide anterior, né, nós já temos isso aqui, então vamos usar isso aqui já, porque daí facilita bastante a análise. Então, aplicando, como a gente está procurando a impedância de entrada, então nós temos que olhar a lei de Kirchhoff das correntes aqui na entrada, nesse ponto aqui. Então, vamos somar as correntes aqui. Nós temos a corrente II entrando, tá? Então, mais quem? Essa corrente que desce aqui, que está descendo, mais a corrente que vem para cá e mais a corrente que vai para lá, tá? Então, nós temos que a corrente que desce aqui é essa tensão sobre o R2, mais essa tensão, a corrente IB que vem para cá, porque a gente já viu no slide anterior lá, que é VI sobre beta I mais vezes RE mais o R pequeno, isso que nós já vimos no slide anterior. E aqui nós temos a corrente que vai lá para a saída, que é VI menos VO sobre R1, ok? Então, daqui, ó, o que nós queremos? Queremos a impedância de entrada. A impedância de entrada é VI sobre I. Então, nós só temos que botar tudo que está aqui em função de VI. E daí passar esse VI dividindo e o resto para o outro lado. Então, a única coisa que falta é esse VO aqui, ó. Então, nós temos que trocar o VO por alguma coisa que dependa só de VI. E daí está aqui, ó. Tá? Nesse cara aqui. Então, só tem que pegar esse cara aqui e substituir aqui dentro e isolar o VI e o I. Tá? Então, vai dar isso aqui, ó. Coloquei esse VI sobre R1 aqui, ó, tá? Isso aqui ó, é esse termo aqui. E o menos VO sobre R1 tá aqui, ó. Então vai ficar menos e o VO tá aqui, ó, tá? Que veio de lá, veio para dentro, tá? Então aqui ficou VI, VI, VI e o VI. Tá tudo VI, tá? Aqui dá para cortar ó, esse R1 com aquele R1 lá. E daí só tem que passar tudo dividindo. Então isso aqui vai dar o ZI, tá? Vai dar um termo bem grande aí, bem mais complexo aí, mas esse aí é o resultado, se a gente quiser calcular. Depois no exercício a gente calcula. Projeto dos capacitores de acoplamento, pessoal. Então aqui nós temos dois capacitores, capacitor CI e CO, que precisam ser projetados.
e a gente faz isso analisando o circuito para análise CA, tá? Então, o capacitor de entrada, pessoal, é a mesma coisa. Ele deve possuir uma reatância, então, 10 vezes menor em relação à impedância que tiver em série ou paralelo com ele, né? Então, aqui na entrada, nós temos o resistor RS e a impedância de entrada. Então, essa reatância desse capacitor aqui tem que ficar 10 vezes menor do que tiver em série ou paralelo com ele, como a gente já tinha feito, ok? Então, é a mesma coisa que a gente já fez, vai ficar um capacitor que tem que ser maior ou igual a 10 sobre 2π vezes a frequência, vezes o circuitinho série que tem aqui, tá? Então, o capacitor de entrada não muda nada. Capacitor de saída, pessoal, sempre tem que ter uma coisa diferente, né? Nunca pode ser normal como sempre é. Então, são apenas as duas exceções. É aquele quando tem um resistor e um capacitor, um resistor e um diodo, né? Aqui na entrada, aquele push-pull, que daí o capacitor de entrada é diferente. E esse aqui que tem uma exceçãozinha, tá? Esse aqui é o seguinte. Como vocês viram antes, pessoal, esse ZO, ele é igual a esse R1 aqui, ó. Então ele fica uma impedância de saída bem alta. Só que a tensão de saída também fica bem alta. Então é como se eles dois meio que se anulassem, tá? Então a impedância, apesar de ser o ZO bem grande, ele não se comporta como se ele fosse um ZO grande, tá? Então, como é que a gente faz para fazer o projeto do capacitor de saída dessa forma? Em vez de usar esse ZO aqui, ó, pessoal, porque o que ia acontecer? Esse ZO ia aparecer tipo assim, ó. Na equação ela ia ficar aqui, ó, tá? Aqui tem um ZI, aqui ia ficar mais um ZO, né? Então o ZO ia aparecer aqui, como foi em todas as equações que a gente viu até agora. Só que o que acontece? Como esse cara aqui é muito grande, ia dar um capacitor muito pequeno, tá? Ia dar um capacitor muito pequeno, ele não opera de forma correta, tá? Então o que a gente faz? A gente só tira a impedância de saída daqui, ó, tá? Então eu vou retirar essa impedância de saída daqui, ó, e usa a equação normal sem a impedância de saída. É só 10 sobre 2π vezes a frequência vezes o RL, tá? Porque daí já dá o suficiente, já dá um capacitor suficiente para a gente fazer, para ele funcionar de forma adequada. No push-pull anterior, pessoal, aqui aparecia, se não me engano, era RO, né? RO mais o RE desse cara aqui que é bem pequeno. E o RO também é pequeno. Então, se eu somar uma parcelazinha aqui, não vai fazer muita diferença. Tá? Então, como esse capacitor aqui é aproximado, a gente vai arredondar para cima, igual, não tem problema. Então, ele fica só RL aqui, ok? Beleza, só isso aí que eu mudo. Claro que não precisa lembrar de cabeça todos esses detalhes, tá, pessoal? Isso aqui, se a gente for fazer um projeto, vai ser um projeto com consulta. Isso aqui não vai cair na prova dessa forma, assim, tá? Beleza? Então, agora vamos fazer um exemplo, um projeto, para a gente fixar melhor isso aí, beleza?